Tá dando para ver minha tela? Todo mundo? Uhum. Ó, eu vou fazer separado. Eu trouxe todas as propriedades, né? Tem as simples, as basiquinhas. Aí eu também trouxe exemplo para cada um que a gente vai fazer. E aí eu resolvo a lista. Aí depois eu passo pelas de logaritmo exponencial e resolvo a lista. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida, assim, sobre alguma propriedade em específico? Podem ligar o microfone. Ó, vamos lá. Primeira propriedade. Alguém pode me dizer o que é essa letra C? Aqui na primeira propriedade, é a constante. Então, essa minha primeira propriedade, o que é que ela está me indicando? Que a derivada da constante é zero. Sempre que vocês forem ver algum termo e tiver esse tracinho aqui, ó, onde eu estou marcando, em cima, significa que é a derivada, tá certo? Aí aqui, ó, no primeiro exemplo, a gente tem f de x igual a 2. O 2 é uma constante. Então a derivada dele fica o quê? Derivada de 2 igual a zero. Sempre que vocês forem fazer derivada, lembrem de colocar esse traçozinho em cima, que é para indicar a derivada. Aqui nesse segundo exemplo, quanto é a derivada de E ln de 10? É zero também. Por que que é zero? Sempre que vocês forem olhar para um termo e nesse termo não tiver o x, sempre onde não tem x vai ser constante. Como a gente não tem x aqui no ln de 10, então isso é uma constante. Aqui no exemplo 3, a gente também não tem x nesse log, né? Se não tem x, também é uma constante. Então a derivada é zero. E no exemplo 4, do mesmo jeito, a gente não tem x. Então é uma constante. Derivada da constante é igual a zero. Todo mundo conseguiu entender essa primeira propriedade? Vamos lá. Segunda propriedade. Na segunda propriedade, eu tenho f de x igual a x. Aí a derivada do f de x é 1. Essa propriedade está me dizendo que quando o x estiver sozinho, né, sem nenhum expoente, a derivada vai ser o número que está acompanhando ele. Por exemplo, aqui, no exemplo 1, eu tenho f de x igual a x.
Quanto vai ser a minha derivada? Porque é como se aqui na frente do x tivesse um 1, né? Ele só não aparece. Então a minha derivada vai ser igual a 1. Aqui no exemplo 2, quanto vai ser a minha derivada? 3, porque o 3 é o número que está acompanhando o x. E no exemplo 3, o 10. E no 4, o 30, certo? Quando o x não tiver nenhum expoente, a derivada vai ser o número que está acompanhando ele. É o número que está na frente. Todo mundo conseguiu entender essa propriedade? Não. Vamos lá, terceira propriedade. Terceira propriedade, eu tenho a regra da cadeia. Muita gente fica com dúvida nessa. A regra da cadeia eu vou usar sempre que o x tiver um expoente. Aí a derivada do x com expoente, o expoente cai, multiplicando, e depois eu subtraio 1 do expoente. Tá? Por exemplo, nesse primeiro exemplo, eu tenho que o f de x é 2x ao quadrado. Como é que fica a derivada? Como eu tenho um expoente, então esse 2 aqui do expoente, ele vai cair multiplicando. Ó, como se ficasse 2 vezes o 2x, e aí eu subtraio 1 aqui do expoente. Vai ficar 2 menos 1. No caso, vai ficar 1, né? Aí, como o expoente fica 1, ele não aparece. Ó, 2 menos 1, a derivada é 4x. Deu para entender? Vamos lá, no exemplo 2. O meu expoente é negativo, né? Menos 5. Para mim poder fazer a derivada do expoente negativo, é do mesmo jeito do normal. Esse menos 5 vai cair multiplicando e depois eu subtraio 1 do expoente. Fica menos 5 vezes 4x. Aí, ó, menos 5 menos 1. Resolvendo fica menos 20x elevado a menos 6. Deu para entender esse exemplo também? Por que que fica menos 6 e não menos 4? Porque muita gente, no lugar de colocar o menos 6 confunde, aí coloca menos 4. Mas como o menos 5 é negativo, né? Menos 5 menos 1 fica menos 6. Aqui no exemplo 3, eu tenho uma raiz. Como é que eu faço a derivada de uma raiz quadrada? De uma raiz cúbica, né, no caso. Alguém sabe como que eu faço a derivada quando tem raiz? Vai transformar a raiz em expoente, né? Isso. Sempre que eu tiver a raiz, eu transformo ela em um expoente. Vou colocar aqui na frente. Transformando essa raiz em um expoente.
2x mais 1 vai ficar elevado a quanto? 1/3? 1/3. Porque é como se aqui embaixo da raiz, né, dentro da raiz, tivesse um 1. Ele só não aparece. Aí o que está dentro sobe e o que está fora da raiz fica embaixo do expoente. Deu para entender? Aí agora, depois que a gente transformou essa raiz em um expoente, aí eu vou fazer a derivada usando a propriedade da regra da cadeia, né? Esse expoente, que é o terço, ele cai, multiplicando toda a função, e depois eu subtraio 1. Então, 1/3 cai, multiplicando tudo, né? Repete, e depois eu subtraio 1. Vai ficar 1/3 menos 1. Quanto é? Menos 2/3. Depois que eu fiz isso, eu fiz a derivada só do expoente, certo? Derivei o expoente, agora eu vou derivar o que está dentro do parêntese. No caso, eu tenho 2x mais 1. Quanto é a derivada de 2x? O 2. E a derivada de 1 é 0. Tá vendo que aqui ficou 2 mais 0? Então, se eu quiser, eu posso apagar esse 0 daqui. Posso parar no 2. Deu para entender? Eu não entendi o do 2. Pode repetir, por favor. O do 2. Tu entendeu essa parte que transforma em um expoente e aí deriva só o expoente? Sim, essa primeira parte eu entendi. Pronto. Depois que eu derivei o expoente, eu vou fazer a derivada do que está dentro do parêntese. Aqui onde eu estou circulando, aí eu vou fazer a derivada de 2x, que é 2, vai ficar mais a derivada de 1, né, que é 0. Vai ficar 2 mais 0. Aí, se quiser, eu posso apagar o 0. Parar no 2. Ah, entendi agora. Aqui o exemplo 4. Quanto é a derivada de 4x elevado a 5? O 5 vai multiplicando, né? Então vai ficar 5 vezes 4, 20x. E aí eu subtraio 1 do expoente. Então vai ficar 20x elevado a 4. Mais, ó, 5x elevado a 6. Do mesmo jeito, o 6 cai, multiplicando, depois eu subtraio 1. Vai ficar 6 vezes 5, 30, né? 30x. E aí eu subtraio 1 do expoente. 6 menos 1 fica o 5. E aqui é a derivada de 3x ao quadrado. Como é que fica? 6x. O 2 desce multiplicando o 3, né? 2 vezes 3, 6x. E aí eu subtraio 1 do expoente. Vai ficar 6x elevado a 1. Aí ele não aparece. Todo mundo conseguiu entender essa propriedade?
A próxima propriedade é a propriedade da multiplicação. Sempre que eu tiver uma multiplicação, a derivada vai ser, lembrando, sempre que tiver esse traço em cima, aqui onde eu estou circulando, está me indicando que isso daqui é a derivada, certo? Então, quando eu tiver uma multiplicação, eu faço a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Por exemplo, aqui no exemplo 1. Quem é a minha primeira, quem é a minha segunda? O 2x elevado a 2 é a primeira, e o 3x elevado a 3 é a segunda, certo? A primeira sempre vai ser essa que vem primeiro, e a segunda é a segunda, tá? Aí eu vou fazer, ó, aqui, seguindo a propriedade, ó, derivada da primeira, então eu vou derivar a minha primeira, que é o 2x elevado a 2. Quanto é que fica a derivada de 2x elevado a 2? 4x, derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, só repete do jeito que está aí, vezes a derivada da segunda. Quanto é a derivada de 3x elevado a 3? O 3 multiplica, 9x, eu subtraio um do expoente, fica o 2, né? 9x ao quadrado. Deu para entender esse exemplo 1? Vamos lá, para o exemplo 2. De novo, ó, aqui eu tenho uma multiplicação. Então, eu tenho a minha primeira e a minha segunda. A derivada vai ser do mesmo jeito. Faço a derivada da primeira, que é essa. Quanto é que fica a derivada dessa minha primeira? Ó, derivada de 5x elevado a 4. O 4 desce multiplicando o 5, fica 20x. Aí eu subtraio 1, 20x elevado a 3, mais derivada de 10x elevado a 3. 30x ao quadrado. Certo? Ó, derivada da primeira vezes a segunda normal mais a primeira normal vezes a derivada da segunda. Quanto é que dá a derivada da minha segunda? Derivada de 3x ao cubo. 9x ao quadrado. Derivada de 100. Zero porque é uma constante. Tá vendo que ficou 9x ao quadrado menos zero? Então, se quiser, eu posso apagar esse zero. Posso parar no 9x. Aí fica assim a nossa resposta. Todo mundo conseguiu entender? Alguém tem alguma dúvida?
Certo, vou para a quinta propriedade. A quinta propriedade é a propriedade da divisão. Se vocês observarem, é muito parecida com a da multiplicação. Ó. Eu faço a derivada da primeira vezes a segunda, só que no lugar do mais eu coloco um menos. A primeira vezes a derivada da segunda. Aí fica a segunda ao quadrado, tá? A primeira sempre vai ser a que tiver em cima e a segunda sempre vai ser a de baixo, tá? Por exemplo, aqui no exemplo um, a minha primeira é o 3x elevado a 4 e a segunda é o 5x. Fazendo a derivada dessa divisão, eu faço a derivada da primeira. Quanto é a derivada de 3x elevado a 4? O 4 desce multiplicando, né? 12x, eu subtraio 1 do expoente. 12x elevado a 3. Derivada da primeira vezes a segunda normal, menos, porque faz parte da propriedade, né, da divisão, que o menos, a primeira, vezes a derivada da segunda. Derivada de 5x, 5. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Então vai ficar ó, 5x ao quadrado. Deu para entender? Vamos lá, o exemplo 2. Do mesmo jeito, eu tenho uma divisão. A primeira vai ser a de cima e a segunda a de baixo. Eu vou fazer a derivada da primeira, derivada de x mais 1. Quanto é? É 1. Derivada da primeira vezes a segunda normal, menos, porque é da fórmula, né? Da propriedade. Menos aqui, ó, onde eu estou marcando. A primeira vezes a derivada da segunda. Quanto é a derivada de x menos 3? Derivada de x menos 3 é 1. Porque é uma constante por causa de 3? Ó, eu vou. Aqui eu tenho uma subtração, né? Então eu vou fazer, ó, derivada de x é 1, aí 1 menos derivada de 3. O 3 é uma constante, então é zero. Fica 1 menos zero. Eu posso apagar o zero e parar no 1. Deu para entender? Ó, aí fica tudo isso sobre a segunda ao quadrado, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação a essa propriedade? Ou eu posso passar? Pronto. Essas são as propriedades iniciais, né? São as mais simples, que é justamente o que ele cobra na lista 3. Aí agora eu vou resolver a lista 3 com vocês. O item A.
Qual a primeira coisa que eu observo aqui? Para mim conseguir iniciar a derivada. Ah, e um detalhe. Sempre quando a gente for derivar, a gente vai derivar de fora para dentro. Então, primeiro eu tenho que observar o que é que eu tenho fora. Que é elevado a 3, né, no caso. É, no caso eu tenho fora o 3 que é o expoente. Então, qual é a primeira propriedade que eu começo usando? Em cadeia, não é? A regra da cadeia. O expoente vai cair multiplicando toda a função. Então, ó, 3 multiplicando tudo. Eu só repito. E depois eu subtraio 1 do expoente. Vai ficar 3 menos 1. É 2. Depois que eu derivei o que está fora, aí é que eu vou fazer a derivada do que está dentro. Tá? Derivada de 2x elevado a 2. 4x. Mais. Derivada de 5x. O 5. Menos. Derivada de 1 é 0. Aqui do mesmo jeito, ó. Ficou menos 0. Então posso parar no 5. Alguém tem alguma dúvida nesse item? No item B. Qual a primeira coisa que eu tenho que observar para poder começar a derivar? Outra potência, né? Essa nossa função está elevada a 3. Então, qual é a propriedade que eu vou usar? Da cadeia de novo, né? Da cadeia de novo. O 3 desce multiplicando tudo. Ó, o 3 cai, repete. Vai ficar quanto aqui no expoente? O 2. Depois que eu derivei o 3, qual é a próxima coisa que eu faço? Agora eu vou derivar o que está dentro do colchete, né? Só que aí tem um detalhe. Dentro do colchete, o que é que eu tenho? A propriedade de multiplicação? Eu tenho uma multiplicação. Então, para mim derivar, eu tenho que fazer a primeira, né? E a segunda. Aí eu faço a derivada da primeira. Vou derivar essa primeira. Quanto é a derivada de 2x ao quadrado? 4x, é? 4x. Mais derivada de 5x. O 5. Ó, derivada da primeira vezes. Vezes quem? A segunda. É a segunda, eu só repito, normal. Mais ou menos aqui. Mais. Mais quem? Mais a primeira. Eu repito, normal, do jeito que está na questão. Vezes a derivada da segunda. Agora eu vou derivar a segunda. Derivada de x elevado a 3. É 3? O 3 vai descer multiplicando, né? Então vai ficar 3x. Aí eu subtraio 1 do expoente. É. 3x elevado a quanto? A 2.
E aqui, ó, derivada de um é zero. Então não precisa colocar. Eu paro no 3x ao quadrado. Aí terminou. Alguém tem alguma dúvida nesse item? Tá dando para acompanhar? Eu tô indo rápido demais. Pronto. O item C. Qual a primeira coisa que eu observo? Tá elevado ao quadrado. Que tá, tem o 2, né, no expoente. Isso, eu faço a regra da cadeia depois da fração. Isso. O 2 cai multiplicando tudo. Fica elevado a alguma coisa aqui? Não, porque fica 2 menos um, né? Como se aqui tivesse um, ele não aparece. Pronto, derivei o 2. Qual é a próxima coisa que eu faço? A divisão. Como é que eu começo a divisão? A derivada de 10x mais 5. Isso. Derivada de 10x é 10. E a derivada de 5 é zero. Ó, tá vendo que ficou 10 mais zero? Então, se quiser, eu posso apagar esse zero e colocar só o 10. Derivada da primeira vezes. Quem é a minha segunda? 2x ao quadrado mais x. 2x ao quadrado mais x. Aqui vai ser mais ou menos? Menos, não? Menos, porque é uma divisão. A primeira vezes a derivada da segunda. Agora eu vou derivar quem? O 2x ao quadrado mais x. Derivada de 2x ao quadrado. 4x? 4x mais derivada de x 1, né? é 1. Tá faltando alguma coisa aqui? Dividir tudo pelo quadrado. Pelo. Acho que é o de baixo, né? Segunda ao quadrado, não é? Isso, tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Todo mundo conseguiu entender? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, o entender. O entender tem uma raiz. Como é que eu começo a derivada quando eu tenho raiz? Qual a primeira coisa que eu observo antes de ir para a raiz? A potência. O 2, né? Eu tenho 2. Lembra? Sempre é de fora para dentro. Primeiro eu vou olhar o que é que tem fora, que é o expoente. O 2 cai multiplicando tudo. Certo? E agora, o que é que eu faço? Tira a raiz, não é? Bota em potência. Eleva, no caso. Agora eu vou transformar essa raiz em uma potência. Aí vai ficar 2x mais 1 elevado a quanto?
1/3. 1/3. Depois que eu transformo a raiz em uma potência, aí eu, qual a propriedade que eu uso para conseguir derivar? Cadeia de novo, não? Cadeia de novo, ó, 1/3. 1/3 cai, aí eu repito. Vai ficar quanto aqui no expoente? Ó, eu tenho 1/3. Vai ficar 1/3 menos 1. Menos 2/3. Elevado a menos 2/3. Terminou? Ou ainda tem mais alguma coisa? Agora eu vou derivar o que está dentro do parêntese. Derivada de 2x mais 1. O 2. Alguém tem alguma dúvida nessa? Ou deu para entender? Vamos lá, o item é de derivada implícita. Para a gente derivar, é igual a normal, só que a gente tem um x e o y. Aí sempre que a gente fizer a derivada do y, coloca o dy dx. Qual a primeira coisa que eu faço antes de iniciar a derivada? A partir de 1/3, repito. Ó, primeiro a gente começou derivando o 2, né, que é o que está fora. Aí o expoente cai, ó, ele cai, multiplicando. E aí eu subtraio 1, né, é para ficar elevado a 1, então ele não aparece. Depois que eu fiz a derivada do que está fora, que é o 2, eu vou derivar o que está dentro, que é essa raiz cúbica de 2x mais 1. Quando eu for fazer derivada de raiz, eu transformo a raiz em um expoente. Como é raiz cúbica, é como se aqui dentro dela tivesse um 1. Aí o 1 sobe, né? E o 3 que está fora fica embaixo, que é elevado a 1/3. Depois que eu elevo a ela, que eu transformo num expoente, aí eu faço a regra da cadeia para derivar esse expoente. O 1/3 cai, multiplicando, ó, 1/3. Aí eu repito a função. Aí eu subtraio 1 aqui do expoente. Vai ficar 1/3 menos 1. Fica menos 2/3. Depois que eu derivei o expoente, agora eu vou derivar o que está dentro do parênteses. Fica 2x mais 1, né? Aí a derivada de 2x é 2 e a derivada de 1 é 0. Aí não precisa colocar o 0. Deu para entender? Agora aqui, no item E de derivada implícita. Qual é a primeira coisa que eu faço? Transformar as raízes em potência? Isso. Transformando essa primeira, quanto é que fica? Elevado a 1/2? Elevado a 1/2. Mais, ó, raiz cúbica de x. Vai ficar x elevado a quanto? 1/3. 1/3. Sinal de igual, né? E o resto não tem um raiz, vou só colocar aqui. Y ao quadrado. Tá, e agora?
Eu já posso iniciar a derivada? Ou tem mais algum detalhe que está faltando? Tem os números que estão elevados, né? Eu não sei se faz a cadeia deles. Aqui, ó. Eu tenho o x e o y. Dá para Eles estão colocar eles isolados, né? Isso, eu posso levar cada um separado a um meio. Mas eu só posso fazer isso porque é uma multiplicação. Por isso que eu posso colocar cada um elevado a um meio separado. Se for soma ou subtração, não pode fazer isso. Eu posso colocar o x elevado a um sobre 2 e o y elevado a um sobre 2. Todo mundo entendeu o que foi que eu fiz aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pronto. Depois que eu fiz todo, que eu mexi, né, que eu transformei as raízes, aí agora sim eu vou iniciar a derivada. Por exemplo, esse primeiro termo, o que é que eu observo para poder derivar? Eu tenho uma multiplicação. Então, qual é a propriedade que eu vou usar? É aquela da derivada da primeira. Isso. A derivada da multiplicação vai ser a primeira, derivada da primeira. Quem é a nossa primeira? É o x elevado a um meio. Isso. Aí, como é que fica a derivada dessa nossa primeira? O meio cai, né? Que é um expoente. Um meio, repete o x, vai ficar elevado a quanto? Menos um meio. Derivada da primeira vezes Aí repete a segunda. a segunda, mais ou menos, Mais. mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Como é que fica a derivada da nossa segunda? Um meio y Um meio y elevado a quanto? Elevado a menos um sobre 2. Tá faltando alguma coisa aqui? O dy dx. Sempre que eu fizer a derivada do y, eu preciso colocar o dy dx. A gente derivou o y, coloca dy dx. Pronto, terminou essa nossa primeira parte. Ou ainda tem mais alguma coisa? Tem a soma, não, do x elevado a um terço. Aí agora mais, vou fazer a derivada de x elevado a um terço. Qual é a propriedade que eu vou usar? cadeia, não é? Regra da cadeia. Um terço cai, aí repete. Vai ficar elevado a quanto? Menos dois terços. Aí o igual, né? Agora eu vou derivar essa última parte. O que é que eu observo nessa última parte? Que tem uma multiplicação de novo. Aí eu vou fazer de novo a propriedade da multiplicação.
Derivada da primeira. Quem é a nossa primeira? 4x ao quadrado. Isso. Quanto é que fica a derivada dela? 8x. Derivada da primeira vezes a segunda, mais ou menos, Mais mais a primeira vezes 2y. a derivada da segunda. É. 2y. 2y o quê? dy dividido por 2x? dy dx. Sempre que derivar o y, lembra de colocar o dy dx. Pronto, ó. Fiz a derivada de todo mundo. Agora o que é que eu faço? Eu vou observar onde que tem dy dx e vou marcar, tá? Porque eu vou precisar isolar o dy dx. Ó, por exemplo, eu tenho dy dx bem aqui, ó. E tenho outro dy dx bem aqui. Depois que eu identifico onde tem dy dx, eu vou colocar o dy dx em evidência. Como é que eu faço para colocar ele em evidência? Eu isolo ele, né, aqui fora. E depois faço o quê? Coloca tudo que está acompanhando ele dentro do parênteses. Isso. Aí eu só vou repetindo. Tudo que está acompanhando ele eu só repito. Ó, nesse primeiro, eu tenho isso, né? Eu repito aqui embaixo. Aqui nesse segundo, quem é que está acompanhando? dy dx 4x ao quadrado vezes 2y. vezes 2y. Só que aí tem um detalhe. Ó, tem o sinal de igualdade, né? Para mim poder trazer esse pessoal pro lado de esquerdo, o que é que eu faço? Eu troco o sinal. Se aqui tá mais, vai vir para cá menos. É do mesmo jeito, eu repito do jeito que tá lá. Ó, aí o igual. Todo mundo que não tem dy dx, eu vou jogar pro outro lado do sinal. Do mesmo jeito, né? Lembra que tem um sinal de igualdade? Se tá positivo, vai passar negativo. Aqui depois do sinal ficou, né, o 8x, o y ao quadrado. Aí continua. Eu vou começar a passar todo mundo. Aqui tá mais, vai passar menos. Menos 1/2. Ó, passei essa primeira parte. Agora eu vou passar 1/3. Tá mais, vai passar menos. Menos 1/3, x elevado a menos 2/3. Vocês estão vendo que não é uma coisa tão difícil, porque eu tô só repetindo. Só tô pegando todo mundo que eu já derivei e só repete. Pronto, depois que eu coloco o dy dx em evidência e coloco todo o resto que não tem do lado direito, o que é que eu faço? Vai dividir. Aqui, ó, eu vou isolar o dy dx.
ele está multiplicando o que tem dentro desse parêntese, né? Para mim isolar ele, se está multiplicando, essa parte aqui vai passar dividindo. Aí eu isolo dy dx e todo esse parêntese eu passo para o outro lado dividindo. E aí é só repetir. 8x, x elevado a menos 1 sobre 2, y sobre 2, menos 1 terço, 2 sobre 3. Aí eu passo esse parêntese todinho dividindo. X elevado a 1 sobre 2. Terminei a questão. Depois que eu faço isso, ou ainda falta alguma coisa? Gente, Seria uma divisão, né? Eu não sei se deriva. não, já terminou. Eu já sei, né? Tá. Já terminou. Quando for questão de derivada implícita, o objetivo é só isolar esse dy dx, que está bem aqui. Depois que você isolar ele, morreu a questão. Termina aí. Não precisa fazer mais nada. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Posso passar? Vamos lá, o item F. Qual a primeira coisa que eu observo? Que é uma divisão? Que é uma divisão. Então eu vou usar qual propriedade? Eu não sei o nome, mas é aquela que é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da. Enfim, eu só sei que é tudo. É aquela da divisão, que é a derivada da primeira Pronto. vezes. Quanto é a derivada da nossa primeira? O zero vezes a segunda mais ou menos Menos. menos a primeira vezes a derivada da segunda. Ó, aí como a nossa segunda tem três elementos, eu vou derivar de um por um. Derivada de 4, x elevado a 4. 4x elevado à terceira. Elevado a 3. Aí mais derivada de x ao quadrado. 2x. 2x mais derivada de 1. Zero. Ó, de novo, ficou mais zero. Então eu posso apagar esse zero e parar no 2x. E agora, o que que eu faço? Dividir tudo pelo. A segunda é ao quadrado, eu acho? Isso. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Alguém tem alguma dúvida nessa? Vamos lá, o item G. Qual a primeira coisa que eu observo? A potência. Para mim derivar a potência, eu vou usar qual propriedade? A regra da cadeia. O 2 cai,
multiplicando tudo, né? O expoente cai, repete. E agora, o que é que eu faço? A regra da divisão. E agora eu vou derivar o que está dentro do parênteses. Como dentro do parênteses eu tenho a divisão, aí eu uso a propriedade da divisão. Vai ficar a derivada da primeira. Quanto é a derivada da primeira? 1. Vezes a segunda, mais ou menos, menos a primeira, vezes a derivada da segunda. Quanto é a derivada da nossa segunda? 1 também. Tá faltando alguma coisa? Divide todo mundo pelo quadrado da segunda. Coloca a segunda ao quadrado. Alguém tem alguma dúvida nessa? Ó, vamos lá, o item H. É o último item para essas primeiras propriedades. É a primeira coisa que eu observo. A potência. Eu faço a regra da cadeia, né? O 3, que é a potência, cai. Desce o 3. Aí repete. Vai ficar elevado a quanto? A 2. E agora, o que é que eu faço? Derivo o que tem dentro. Dentro eu tenho o quê? Tem uma divisão. Eu vou fazer de novo. Derivada da primeira. Quanto é a derivada da nossa primeira? É o zero. Derivada da primeira vezes a segunda, mais ou menos, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Como é que fica a derivada da nossa segunda? Já que eu tenho três elementos, eu faço cada um separado, né? Derivada de x elevado a 4. 4x a terceira. Aí mais. Derivada de x ao quadrado. 2x. Mais. Derivada de 1, 0, Zero. né? Como ficou mais zero, posso parar aqui no 2x. Tá faltando alguma coisa? Divide. Divide todo mundo pela segunda ao quadrado. Alguém tem alguma dúvida nessa? Posso passar? Ó, agora a gente vai ter as propriedades do exponencial e do logaritmo. A sexta propriedade é do exponencial. Ó, eu tenho uma função que o a está elevado, então expoente, né?
A derivada, eu repito, é o ln da base vezes a derivada do expoente, tá? Por exemplo, nesse primeiro exemplo, como é que vai ficar a nossa derivada? Podem ligar o microfone. Repete a primeira, Repete. 2 elevado a 4x, vezes ln de 2, vezes... peraí, da segunda, né? É a derivada do expoente. 4, né? É. Ó, eu repito, o ln da base é a derivada do expoente. Por exemplo, nesse exemplo 2, como é que fica? Repete, ln da base, derivada do expoente. 3x ao quadrado. Deu para entender esse exemplo 2? Exemplo 3. Do mesmo jeito, né? Ó, repete, o ln da base, derivada do expoente. E no exemplo 4, que eu tenho 2 elevado à raiz de x. Como é que eu faço quando tem raiz? Repito, o ln da base é a derivada do expoente. Só que eu tenho uma raiz no expoente. Pronto, coloco x elevado a 1 sobre 2. Não, fica x elevado a 1 sobre 2. Daí eu faço a derivada disso. 1 sobre 2 cai. Daí eu subtraio 1. Vai ficar elevado a quanto? Menos 1 sobre 2. Todo mundo entendeu essa propriedade? Vamos lá. A sétima propriedade. Quando eu tiver a função do e elevado a x, a derivada vai ser o próprio e elevado a x. Ó, é o exemplo, eu trouxe a mesma função. Derivada. Se a gente fosse fazer do jeito tradicional, que a gente acabou de fazer aqui em cima, né? Como é que ia ficar? Eu repito, o ln da base, que é o e, né? Vezes a derivada do expoente. Só que aí tem um detalhe, porque o ln de e é 1. O ln de e é igual a 1. Então percebe que é como se eu estivesse multiplicando por 1. Ó, eu tenho e elevado a x vezes 1. Já que todo mundo é 1, aí fica só o e elevado a x. Todo mundo entendeu essa propriedade? Por Não que que fica... entendi. Ó, o e elevado a x é um exponencial também, né? A propriedade do exponencial, ó, eu repito, o ln da base,
a derivada do expoente. Foi o que eu fiz. Aqui eu tenho E elevado a x. Então, eu repito o ln da base e a derivada do expoente. Só que o ln de E é igual a 1. Então, é como se eu estivesse multiplicando por 1, ó. Tá? 1 vezes 1, aí fica só o E elevado a x, a derivada. Entendi. Agora, por exemplo, na oitava propriedade, é quando eu tenho o E elevado a uma função. Eu tenho uma função no expoente, ó. Eu só repito e faço a derivada do expoente. É a mesma coisa dessa primeira, ó. Só que o ln da base não aparece porque o ln de E é 1. Ó, repete. O ln da base vezes a derivada do expoente. Derivada de 2x mais 5. O 2. Só que o ln de E é 1. Aí 1 vezes qualquer coisa e qualquer coisa, né? O 1 não faz diferença. Por isso que fica só, eu só repito, vezes a derivada do expoente, tá? Que é essa propriedade, ó. Repito, deriva o expoente. Todo mundo entendeu? Agora a nona propriedade é de logaritmo. Sempre que eu for derivar um logaritmo, eu coloco 1 sobre a função que eu tiver na frente, né, do log, vezes o ln da base. Aí eu multiplico pela derivada da função que eu coloquei aqui embaixo. Por exemplo, nesse exemplo 1, fazer a derivada. É um logaritmo, vai ficar 1 sobre 1 sobre quem? 1 sobre 3x ao quadrado vezes o ln da base. Quem é a nossa base? O 2. Depois que eu faço isso, aí vezes a derivada desse termo que está na frente, né, do log. Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Agora aqui no exemplo 2, vai ficar 1 sobre 1 sobre o que eu tiver na frente do log, né? O que eu tiver na frente eu repito aqui embaixo. Vezes o ln da base. Aí eu multiplico pela derivada do que está aqui na frente. Derivada de 2x mais 3x. Dois mais 3. Deu para entender essa propriedade? Ou alguém tem alguma dúvida? Pronto, a décima propriedade eu tenho ln de x. O ln é a mesma coisa que ser o log, só que a nossa base é o E. Sempre que eu tiver log e a base for o E,
Aí fica ln. ln de x é igual a 1 sobre x. Aqui no exemplo. Se eu fosse fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui em cima, como é que ia ficar? Derivando o ln de x. Ia ficar 1 sobre o que eu tenho na frente do ln, né? Que no caso é o x, vezes o ln da base. Quem é a nossa base? É o e. Vezes a derivada do que está aqui na frente do ln. Derivada de x é 1. Só que como o ln de e é 1, é como se eu estivesse multiplicando por 1 aqui e por 1 aqui. Aí sobra só 1 sobre x, que é o que tem na propriedade. Deu para entender ou alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, a última propriedade. É quando eu tenho ln de uma função, né? G de x é uma função, a derivada vai ser igual à antiga, ó. Vai ficar 1 sobre o que está na frente do ln vezes a derivada. Que é a mesma coisa de ser o log da função na base e. Sempre que eu tiver o ln, a base vai ser o e. Nesse exemplo 1, a derivada vai ficar como? Um sobre a função mais um. Se a gente fosse fazer do jeito tradicional, né, do log, ia ficar 1 sobre a função vezes o ln da base, que a base é e, né, vezes a derivada da função. Derivada de x ao quadrado mais 1, 2x. É aqui do mesmo jeito. Por que que aqui embaixo, nessa propriedade, vai ficar só a função vezes a derivada da função? Porque o ln de e é 1. Então é como se aqui eu estivesse multiplicando por 1. Todo mundo entendeu? Vamos lá, o exemplo 2. Como é que fica a derivada do exemplo 2? Podem ligar o microfone. Vai ser 1 sobre a função que está na frente, 1 sobre a função que está na frente. vezes a derivada dela, né? Isso. Aí na derivada, a raiz vira expoente. Uhum. Transformando a raiz em um expoente. Fica quanto? No expoente. 1/3. 1/3. E aí a derivada vai ficar como? Agora eu vou derivar isso, ó. Regra da cadeia. 1/3 cai.
Aí repete. Vai ficar elevado a quanto? -2/3. Terminou ou ainda tem mais alguma coisa? Derivar de dentro? Agora eu vou derivar o que tem dentro. Derivada de 3x². 6x. 6x. E derivada de 2 Zero. é zero. Aí termina aqui. Alguém tem alguma dúvida nessa propriedade? Ou eu posso passar para a lista? Felipe, agora tu vai resolver a segunda questão da lista 3, né? Não, vou resolver a lista 4. A primeira Ah, questão da lista 4, tá bom. que é sobre as propriedades que a gente acabou de ver. Ó, o item A. Qual a primeira coisa que eu observo para poder derivar? Que tem uma multiplicação. Que tem uma multiplicação. Então, qual é a primeira propriedade que eu vou usar? A da multiplicação. A da Derivar a multiplicação. primeira. Derivada da primeira. Ó, como é que eu faço a derivada dessa nossa primeira? Essa daí é aquela que é 1 sobre Não, a função em cima. não, aqui é exponencial. Repete ela. Repete. Aí, no caso, como a base é o E, vai ser só multiplicar pela derivada da função. Ó, ln da base, só que como ln da base é E, não precisa colocar. Então eu faço só a derivada do expoente. Derivada de 3x² mais x. Quanto é? Vai ser 6x mais 1. 6x mais 1. Ó, derivada da primeira. Aí vezes. Vezes quem? A segunda. Que é o ln, né? Vezes a segunda. Mais ou menos. Mais a primeira. Vezes a derivada da segunda. A nossa segunda é ln dessa função. Como é que eu faço a derivada quando tem ln? Vai ficar 1 sobre a função vezes a derivada da função. Quanto é a derivada de x² mais 1? 2x. Deu para entender esse item? Ou alguém tem alguma dúvida? Pode repetir, Felipe. Posso. Ó, a primeira coisa que eu observo é que eu tenho uma multiplicação, certo? Se eu tenho uma multiplicação, então eu vou ter a primeira e tenho a segunda. Aí eu faço a derivada da primeira. Como essa nossa primeira é um exponencial, aí eu vou usar a propriedade do exponencial. Ó, eu repito.
Aí vezes o ln da base, né? Só que a nossa base é o E. O ln do E é 1, por isso que ele não aparece. Mas se vocês quiserem colocar, também não tem problema. Não, não faz diferença, é opcional. Então, repito, o ln da base vezes a derivada do expoente. Como o nosso expoente é 3x ao quadrado mais x, a derivada fica 6x mais 1. Aí tudo isso é a derivada só da nossa primeira. Aí eu faço a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Como a nossa segunda é o ln, vou usar a propriedade do ln. Vai ficar 1 sobre a função vezes a derivada da função. Derivada de x ao quadrado mais 1, 2x. Entendi. Agora nesse item B, o que é que eu observo? A multiplicação. Então eu vou usar a mesma propriedade que eu usei aqui no item A. Vou fazer a derivada da primeira. Como é que fica a derivada dessa nossa primeira? Repete. Aí o ln da base, né? Que o ln de E é 1, vezes a derivada do expoente. Derivada de 3x vezes 3. Ó, derivada da primeira vezes a segunda, aí mais ou menos, Mais? mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada de lnx. Um sobre x. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Não, vamos lá. O item C. No item C eu começo por onde? Eu começo derivando quem? Dois elevado a 3x? Isso. Porque se vocês observarem, né, ó, a gente tem é mais. Então a gente nem tem uma multiplicação e nem uma divisão. Então é só fazer cada um separado. Derivar o 2 elevado a 3x. Como é que fica a derivada? Repete a primeira, vezes ln da base, que é 2, vezes a derivada da de cima, que vai dar 3. Que é 3. Ó, aí mais. Agora eu vou derivar o log. Como é que fica a derivada do log? É 1 sobre a primeira, não, a A de função. cima, né, a função, vezes ln da base, Uhum. vezes a derivada da função. No caso, vai ficar. Quem é a nossa base? É o 20. É o 20. ln de 20 vezes a Vezes derivada da função. Que é quanto? 6x mais 3. 6x. Mais 3. Tá faltando alguma coisa aqui no 6x? Ah, 6x ao quadrado.
6x ao quadrado mais 3. 3. Ó. Pronto, derivei o log. Agora falta só esse e elevado a x ao quadrado. Mais, como é que fica a derivada do e elevado ao x ao quadrado? Essa eu ainda não peguei, não. Ajuda aí. É do mesmo jeito dessa primeira. Ó. Ah, sim. É do mesmo jeito. A gente repete. Repete. Ó, é o ln da base. Só que como é o ln de e, aí pode tirar vezes a derivada do expoente. Derivada de x ao quadrado. 2x. Deu para entender ou ficou alguma dúvida? Vamos lá, o item D. Como é que eu faço a derivada dessa função? O e elevado à raiz de x. Vai repetir e multiplicar pela derivada da função de cima. Aí, quando for na função, vai colocar a raiz em expoente. No caso, vai ficar quanto o expoente? 1/2. E aí agora eu derivo, né? Como é que fica a derivada de x elevado a 1/2? O expoente cai, né? Desce o expoente, repete, e aí eu subtraio 1 aqui do expoente. Vai ficar 1/2 menos 1. Fica menos 1/2, tá? Ó, deu para entender? Ou ficou alguma dúvida? Eu repito a função, aí o ln da base, como o ln de e, não coloca, só se quiser, vezes a derivada do expoente. Isso aqui é a derivada do expoente, tá? Agora o item E. Como fica a derivada do item E? Repete. O ln da base, que é quem? O 2, vezes quem? A derivada do expoente. Derivada de 3x, 3. o 3. Não, já está respondido. O item F é o último. Alguém tem alguma dúvida nesse item E? Ô, Felipe, me tira uma dúvida. Esse documento que você está fazendo esses exercícios e botar a explicação, você vai colocar lá no grupo? Eu mando. Eu vou Ok. mandar ele e depois eu mando o link gravado da aula. Vamos lá, o item F. Qual a primeira coisa que eu observo? Que é uma divisão. Tem uma divisão. Então, eu vou fazer a derivada da primeira. Bom, a nossa primeira é a de cima. Então, eu vou fazer a derivada dela. Derivada da primeira
Derivada de x. É 1. Pronto. Derivada de x mais derivada de e elevado a x. É ele mesmo, é? É ele mesmo. É elevado a x. Ó. Derivada da primeira vezes a segunda. Então, x ln de x vai ficar mais ou menos? Menos. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Só que aí, a derivada da segunda, o que é que eu tenho que observar aqui? Que é uma multiplicação. Então, eu vou fazer de novo. A derivada da primeira, no caso é o x, quanto a derivada de x? 1. Derivada da primeira vezes a segunda, que é o ln de x, aí mais ou menos, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada de ln de x. É 1 dividido por x, é? 1 sobre x, isso. Tá faltando alguma coisa aqui? Dividir Dividir. tudo pelo de baixo ao quadrado. Tudo isso pela segunda ao quadrado. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Podem perguntar. Se quiserem que eu refaça alguma questão, também podem pedir. Foi bom essa monitoria. Assim, eu nunca fiz online, é a primeira vez. O que é que vocês acharam? Clareou, né? Mas Felipe, depois tu consegue exportar esse PDF para o grupo? Essa consigo, explicação que tu fez? Agradeço. consigo. Tipo, clareou mais, né? Passar por propriedade, cada uma separado e depois com algum exemplo. E aí, próximo sábado, eu tô pensando em. Eu vi que a maior dificuldade que vocês marcaram lá na enquete foi essa parte, né, de derivadas, que é as propriedades, e máximos e mínimos. Aí eu tô pensando de próximo sábado eu faço uma questão de máximos e mínimos, e aí eu resolvo a prova, junto com vocês. Máximos e mínimos já vai cair já nessa segunda, né? Já vai tudo cair na prova da segunda. A prova agora é dia 31. Ah, ele adiou? Adiou. Ô, garapa. Aí a prova vai ser dia 31. Próximo sábado eu vou fazer outra monitoria online. Aí eu, como no sábado não tem como passar por todos os conteúdos, né? Porque é só uma monitoria, aí eu resolvo a prova do semestre passado com vocês. Que aí na prova já tem todos os conteúdos. Só que essa parte de máximos e mínimos tem um passo a passo lá no grupo. Aí é isso, gente.
Hoje só isso, aí eu espero vocês. Tá, Ô, monitoria? Felipe, a lista 3 e 4. A primeira questão é que é basicamente essa de derivada, né? Isso. A primeira questão da lista 3 e da 4 é praticamente só para vocês treinarem as propriedades. Aí a segunda é de reta tangente e de máximos e mínimos. Aí é isso. Por hoje